Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero trazer a informação que o Eduardo Vargas, o atacante do Atlético Mineiro, aquele que fez um gol de cabeça, mas perdeu 2 gols na decisão da Libertadores, 2 gols ali na cara, né, contra o Botafogo, foi oferecido ao Flamengo. Olha só, atacante está em fim de contrato com o Atlético Mineiro, debandada geral do Atlético. Segundo o portal GE, seu staff ofereceu o jogador ao Cruzeiro, que não demonstrou interesse na contratação, e além do clube mineiro, o Flamengo também foi contactado, mas as conversas não avançaram. Vargas não deseja deixar Belo Horizonte, então não deixa, fica lá e não joga em lugar nenhum, né? Especialmente após seu recente casamento com uma mineira que o motivou o oferecimento ao Cruzeiro. Contudo, o nome do chileno não interessa ao Cruzeiro. A Raposa busca atacante para a temporada 2025, mas Vargas não está na lista de possíveis atletas. É certo que o jogador não terá seu vínculo renovado com o Atlético Mineiro. Então, os torcedores do Flamengo reagiram. Olha só, o Rafa Moreira, personal, para perder os 2 gols que ele perdeu na decisão, esquece. Ó, um monte de gente rindo, Caio Camilo, Marcos Vinícius, todo mundo rindo. Vem compor elenco. O Flávio Gonzalez tá de brincadeira. Pois é, rapaz, tá de brincadeira. Notícia do GE. O Daniel FV, um bom nome para jogar o Carioca. O Jonathan Agro fez um gol na final e pipocou 2, quase feitos, contra o Botafogo, né? E aí alguns falando, Deus é mais, Deus me livre, fraco, errou 2 gols feitos. Pois é, os torcedores aí, cara, a maioria pensando que Eduardo Vargas não seria uma boa no Flamengo. E você, o que você acha? Vamos pro vídeo. Trabalho de Filipe Luiz extremamente bem avaliado pela diretoria, e o lado humano também conta muito, né? O treinador é muito bem avaliado e elogiado internamente por jogadores, comissão técnica, departamento de futebol e diretoria em geral. Todos que convivem com o treinador elogiam o Filipe Luiz. A gente vai falar aqui, inclusive, o que nos passaram em off, né, com relação ao Filipe. É uma crença, inclusive, não só dos jogadores, como de todos no departamento de futebol, num trabalho consistente do Filipe Luiz, e me falaram uma coisa importante sobre ele, né? Um pensamento que é dele e que ainda não foi externado. A gente também vai falar aqui sobre a questão das contratações do Flamengo. Demorou um pouco a contratar, né? Demorou um pouco a corrigir a rota, mas você vai entender o porquê as contratações do Flamengo foram importantes, né? Justamente no título da Copa do Brasil, né? Muito importante no título da Copa do Brasil. A gente também traz aqui, cara, uma situação engraçada aí envolvendo, né, o Vasco e o Flamengo, né? Situação engraçada que o prefeito Eduardo Paes não vai gostar muito, né, de saber. A questão da nova SAF do Vasco, que já começa a vice do Flamengo, vocês vão entender o porquê. A gente chega aqui lembrando você de, cara, se cadastrar no nosso portal paparazorubronegro.com.br, acessa lá agora paparazorubronegro.com.br para você concorrer a bonés da Supercap, ó, bonés da Supercap do Mengão, pô, são os mais bonitos aí, né, licenciados oficiais da Supercap, olha aí, espetacular, né, essa aqui, ó, cara, marca oficial, tá? Licenciada do Flamengo. Ó, você vê que é produto licenciado do Mengão. Espetacular. A Supercap também tem boné do Paparazzo Rubro-Negro da Supercap. Tem outros prêmios que a gente vai estar sorteando para vocês. É só você cadastrar, colocar o seu e-mail. Aproveite, paparazorubronegro.com.br. Eu quero também falar com vocês que os outros patrocinadores estão aí no comentário fixado. Sunset, Mais Cabelo, Sonora Acústica, Visto Rápido, EUA, e aí também lembrar também da clínica de futebol do Atirson, né? Você já pode aí fazer aí a sua inscrição, né? A inscrição do seu filho, da sua filha, né? Na faixa dos 13 anos ali, escolinha, seus filhos vão aprender a jogar futebol com o Atirson, né?
Ele que é o ídolo do Filipe Luís, que a gente vai falar aqui, é um dos temas desse vídeo. Filipe Luís que está arrebentando aí no Mengão. A gente então tem aqui também, né, lembrar vocês aí, claro, que lá no nosso Insta, Paparazzo Rubro Negro, né, a gente tem sempre dicas aí da Bet da Nação a 100% rubro-negra. Olha só, vamos lá. Eu vou levar um papo com vocês aqui agora, que eu conversei, né, com uma fonte aí de dentro do departamento de futebol que nos passou um panorama sobre esse primeiro momento de Filipe Luís no Flamengo. Abre aspas, sem dar nome aos bois. A gente não esperava que fosse ser tão bom. A gente não esperava que ele fosse ser tão completo. Como ser humano, como treinador e também caráter. Uma série de coisas que falaram assim que estão impressionados, não esperavam que ele fosse ser tão bom treinador. E que ele gosta de saber de tudo e usar tudo que ele tem a seu favor. Se na fisioterapia tem algo que não estava sendo usado, não, ele quer usar. Se na recuperação ali tem algo, ele quer usar. Ele quer usar tudo que ele tem à disposição para melhorar, né, o departamento de futebol. Que o Filipe é preocupado com tudo, né, e que está se tornando amigo de todos dentro do departamento de futebol. E que hoje há uma cumplicidade muito grande, né, nas decisões do departamento. Então o Filipe está muito bem avaliado, inclusive o que essa pessoa me falou é que o pensamento dele é só sair do Flamengo, mesmo, olha, eles acreditam que do jeito que está, em breve já vai vir proposta da seleção brasileira para o Filipe, tá? Eles acreditam que em breve vem proposta da seleção brasileira para o Filipe e ele não vai aceitar. A pessoa me falou, eu tenho certeza que ele não vai aceitar. E ele só sai do Flamengo para ir para um gigante da Europa depois de conquistar tudo pelo Flamengo. Ele só vai sair um dia se ele conquistar tudo pelo Flamengo. Eu espero que nem saia, né? Eu espero que ele fique muitos anos no Flamengo, conquistando tudo, mas ficando muitos anos mesmo, pelo caráter, pela pessoa que ele é. Fantástica, né? O Filipe é um cara do bem, então há uma expectativa que o Filipe fique muito tempo no Flamengo e faça um grande trabalho, né? É o que a gente espera, que independente do presidente que vença a eleição, que respeite, né, o trabalho do Filipe Luís e deixe o homem trabalhar, né? Essa é a realidade. A gente também estava avaliando aqui e eu lembrei que os 4 gols da final da Copa do Brasil, os 4 gols da final da Copa do Brasil tiveram participação de jogadores contratados, ou fazendo gol ou dando assistência. Olha que loucura. Todos os 4 gols da final da Copa do Brasil tiveram participação direta de um contratado no meio do ano. Se a gente tivesse mandado o Tite um pouquinho embora, o erro da diretoria foi segurar o Tite de um pouco mais, foi demorar um pouco para fazer as contratações. Você vê, o Alexandro fez gol no primeiro jogo da final, né? O Michael deu assistência para gol do Gabigol, o Alcaraz também, foi o Alcaraz, né? Eu sei que esses 3 que foram contratados no meio do ano, né, depois até do meio do ano, participaram no primeiro jogo. E no segundo jogo, o Plata faz o gol. Os 4 gols do Flamengo na final, e foi 4-1 no agregado, os 4 gols do Flamengo contra o Atlético tiveram participação direta, ou gol ou assistência dos contratados. E isso é muito importante, uma correção de rota, né? Uma correção de rota que o Flamengo, por mais que tenha tido grandes erros também, né, no decorrer dos últimos 6 anos, o Flamengo conseguiu corrigir a rota muito bem algumas vezes. Inclusive, é importante a gente relatar que os títulos que o Flamengo conquistou, a gente teve uma igualdade agora à década de 80. Né? O Gabigol, por exemplo, e o Bruno Henrique, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, né? São os jogadores que estão desde 2019.
O Gerson saiu por um tempo, então ele não tem a mesma quantidade, mas Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta igualaram a quantidade de títulos do Zico na década de 80. Olha que loucura que o Flamengo conseguiu nos últimos anos. Então, é muito título, muitas finais que o Flamengo chegou. O Flamengo chegou ano passado, não ganhou nada, 2023. Muitos erros, né? É importante falar a contratação do Vitor Pereira, a demora na demissão do Jorge Sampaoli depois do que aconteceu com o Pedro. Era para ter mandado embora logo depois. Mas entende-se também que o Flamengo estava ali brigando pela liderança do Brasileiro, tinha ganho do Atlético Mineiro fora de casa num jogo que o Flamengo não ganhava há um tempo, né? E tem uma vitória ali importante contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E aí o Flamengo ainda estava na Libertadores, ainda estava bem na Copa do Brasil, foi segurando o Sampaoli e acabou que deu errado. Mas a gente teve Paulo Souza, Domi, tem erros aí, mas é importante a gente ver também que o Flamengo corrigiu a rota e conseguiu conquistar títulos muito importantes, né? Mesmo depois do Jorge Jesus, né? O Flamengo consegue ser campeão após o Paulo Souza também com o Dorival. Copa do Brasil e Libertadores. Mas o Botafogo agora está ganhando a Libertadores, pode ganhar a Libertadores, pode ganhar a Copa o Brasileiro. Repetiu o Flamengo 19, só que o Flamengo em 22 também, Copa do Brasil e Libertadores, né? O Flamengo teve 2 anos que conseguiu ganhar um nacional e um internacional. Então, é um fato importante, fora que foram 3 finais de Libertadores, né? Mas 13 títulos realmente, acho que nem o mais otimista dos rubro-negros esperava que fosse acontecer dessa forma, e a expectativa com o Felipe Luiz é ainda maior. Eu realmente estou muito confiante com o trabalho, independente do presidente, até porque eu já falei isso algumas vezes. BAP, Dunche e Maurício estavam juntos na gestão, até meses atrás. Então, para mim, mas depois o BAP foi para o Conselho de Administração, mas o BAP era o vice de Relações Externas, inclusive era ele que ia para os sorteios, nos anos que o Flamengo conquistou alguns títulos aí importantes, né? Junto com Cacau Cota, quem se lembra? Então, é importante falar que estava todo mundo junto ali. Então, para mim, quem ganhar, o presidente que ganhar a eleição, né, tem tudo para manter o Flamengo vencedor, independente de quem seja. Tem tudo para manter o Flamengo vencedor, né? Mas o importante hoje é a manutenção do Felipe Luiz, né? E deixar o homem trabalhar. Isso é o mais importante, né? Largar a vaidade de lado e deixar o Felipe Luiz trabalhar, independente de quem ganhe. Isso é o mais importante. E tocar o estádio, né? Tocar o estádio. Que seja construído o estádio, né, com foco total nisso, sem, óbvio, largar de mão a questão de reforçar elenco, manter o Flamengo brigando por títulos. O Flamengo tem que estar brigando todo ano pelo Brasileiro, o próprio Felipe já falou isso, né? O Flamengo tem aí o retorno de muitos lesionados, que é um dos problemas que atingiu o Tite, embora eu acho que demoraram a mandar ele embora também. Mas havia sempre aquela dúvida, o Flamengo está piorando porque perdeu muitos jogadores, ou o trabalho do Tite que deu que entrou na descendente. Então ficou essa dúvida no ar. Eu acho que teve um problema de parte física ali também do Mascherano, acostumado a trabalhar com seleção brasileira, tiro curto, aí começa a trabalhar no Flamengo e perdeu a mão ali, eu acho, com os jogadores e acabaram lesionando muito, né? O time do Tite desgastava demais e acabou que perdeu muitos jogadores e muito também erro da comissão do Tite, mas eu acho que houve sim uma demora na demissão dele. Se ele fosse demitido um pouco antes, o Flamengo tinha chegado mais longe, eu acho que na Libertadores. O Flamengo, além de ganhar a Copa do Brasil, o Flamengo poderia ter ganho a Libertadores. Imagina se faz uma final com o Galo, o Flamengo fatalmente seria campeão da Libertadores e estaria brigando no Brasileiro. O Flamengo é o 3º colocado e estaria brigando no Brasileiro, com certeza, com mais 4 pontinhos aí. O Flamengo estava brigando, né? O Flamengo chegava com chance na última rodada, que foram justamente 2 empates que eu vou falar aqui. O empate do Inter, na bobeira do Everton Araújo, e o empate para o Vasco. O Flamengo ganhando o jogo, tomou um gol no final, uma bobeira. 2 empates
né? Não vou nem... E se eu contar ainda os 2 pontos mais que o Flamengo poderia ter ganho contra o Atlético Mineiro, que amassou o Atlético, era para ser 5-0 no primeiro tempo, era para ser um amasso, igual foi com o Inter, agora, primeiro tempo. O Flamengo tinha 72 pontos. Estava muito na briga. Ou pior, se não tivesse esses 2 pontos contra o Atlético, tivesse ganho do Fluminense, que também amassou o primeiro tempo, era para ser 4 ou 5, e acabou que perdeu o jogo, né? Então o Flamengo poderia ter ganho do Fluminense. Esquece até o Atlético Mineiro. Coloca mais 3 pontinhos aí do jogo contra o Fluminense. O Flamengo estava junto com o Botafogo, cara, 73, e se não me engano tinha mais uma vitória. Então, houve uma demora, né? Se o Felipe tivesse assumido antes, com tudo que está sendo feito, com tudo que estão vendo que ele é capaz de fazer, com certeza o Flamengo teria conquistado alguma coisa a mais. Mas é isso, se não existe, existe o quê? O título da Copa do Brasil, que é nosso, o Carioca, que é nosso, e vislumbrar por dias melhores aí em 2025, que o Flamengo possa brigar por tudo que vai disputar, né? Até o final. Eu agora vou deixar vocês com a outra parte da coletiva do Felipe Luiz, né? Ah, não, faltou a gente falar aqui da questão do dono, do novo dono do Vasco, né? Como é que é o nome dele? Rapaz, o nome dele é o grego lá, rapaz. O grego do Vasco é como é que é? Manerax? Marinax. O Marinax. Rapaz, o Marinax, que é o novo, ó. Vem aí, em entrevista à Sky Sports, o magnata grego Evangelos Marinax confirmou que está em negociações para adquirir o Vasco. Ele é o dono do Olympiacos da Grécia. Gente, o Olympiacos é o que foi vice do Flamengo no Maracanã no Mundial Sub-20. Aqui, ó. Tá aqui. Ele já sabe o que é ser vice do Flamengo. Aí. Aqui. Ele já sabe o que é ser vice do Flamengo. Tá até o pet aqui, ó. O Marinax, que quer comprar o Vasco, já sabe o que é ser vice do Flamengo. Durma com um barulho desse. É inacreditável. Coisas que só acontecem com o Vasco, rapaz. Hoje em dia nem o bateu, a gente falava de Botafogo, né? Coisas que só acontecem com o Botafogo, agora não. Coisas que só acontecem com o Vasco. O único... Se bem que não, né? Tem o Bangu que não vai também, né? Outro grande do Rio que não vai pro Mundial. Mas coitado do Vasco, né, cara? Não tá no Mundial, né? Coitado. Mas o cara tá vindo aí. O cara que sabe o que é ser vice do Flamengo tá vindo aí. Eu vou deixar vocês aqui agora com a coletiva, com a parte final da coletiva ou foi a final, foi o começo. Foi uma parte que eu não exibi da coletiva do Felipe Luiz, né? Que tem outros assuntos muito interessantes para você acompanhar, você que não viu, porque a gente jogou mais cedo a coletiva, uma parte dela 14 minutos, agora os outros 12 minutos aí de coletiva do Felipe Luiz. Um grande abraço, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu! Boa noite, Felipe, Vinícius Sacramento, MS Web Rádio. Eu gostaria que você projetasse o confronto contra o Criciúma, já que na quarta-feira você não vai ter o Gerson e não vai ter o De La Cruz suspensos contra um adversário perigoso que vai fazer seu último jogo em casa, está na zona de rebaixamento e precisa muito desse resultado. O que o torcedor pode esperar do seu confronto contra o Criciúma lá na quarta-feira? Pode esperar o que eles estão... que nossos jogadores falem no campo. É a única coisa que eles podem esperar, que a gente possa ir para Criciúma com os jogadores que estão muito bem, trabalhando, estão com confiança, foram campeões, querem jogar, querem continuar melhorando, querem competir entre eles, estão treinando forte, vamos para Criciúma para fazer um jogo do mesmo nível que fizemos de hoje, fizemos o mesmo nível que fizemos no Cuiabá, contra o Fortaleza, e tentar vencer, que essa camisa ela exige vencer. Então, assim, não tenho nada a prometer, senão trabalho, preparar bem um jogo contra o Criciúma. É um adversário que vem numa fase que não é tão boa, está no rebaixamento, joga com nervosismo e a gente tem que jogar com as nossas armas para poder vencer. Boa noite, Felipe. Aqui, boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, nessa semana a gente vai ter o sorteio do Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos, que o Flamengo vai ser representado
pelo presidente Rodolfo Landim e por um legend, que é o Diego Ribas. Eu queria saber se te animaria a possibilidade de no futuro você ter o Diego Ribas com você, seja na comissão técnica ou no departamento de futebol no geral, e se você puder falar também sobre a expectativa para esse sorteio, quanto pode ser importante para o caminhar do Flamengo nesse Mundial. Obrigado. O sorteio, para mim já é uma honra poder disputar esse Mundial. Isso quer dizer que a gente fez bem as coisas nos anos anteriores, que nós somos um dos participantes desse Mundial, Super Mundial de Clubes. Independente do adversário, vai ser muito complicado, muito difícil, estão os melhores do mundo ali nesse torneio, e vamos, sem nenhuma dúvida, para tentar fazer um excelente torneio. Sobre o Diego, grande amigo, um dos melhores amigos que eu tenho na minha vida, e sei do qualificado que ele é, do inquieto e um cara que está sempre querendo melhorar, sempre aprender, sempre evoluir. E se um dia ele decidir trabalhar no futebol novamente, seria uma honra poder trabalhar com ele de novo. Mas, repito, não sabemos o futuro, não sei o que vai acontecer. Temos aí uma eleição pela frente que não depende de mim, não depende de nada. A única coisa que eu posso focar é na equipe. Então, as pessoas que estão agora estão ajudando muito, e as pessoas que estarão no ano que vem não é uma coisa que me preocupa nesse momento. Aqui é Felipe, boa noite. Marcos Martins, do canal da QSRN. Queria te perguntar sobre uma mudança de posicionamento no jogo de hoje envolvendo Bruno Henrique e Michael. Na partida contra o Fortaleza, Michael inicia pelo corredor central e o Bruno aberto pela esquerda. Para a partida de hoje, ao contrário, Bruno por dentro e Michael aberto. Queria te perguntar primeiro o motivo dessa modificação e também se você observou que o rendimento de ambos foi melhor em comparação com o jogo contra o Fortaleza. Vou pedir desculpa porque não vou detalhar, tá? Porque tem muita estratégia envolvida nessa mudança, muito detalhe fino sobre o plano de jogo, então prefiro não abrir, mas simplesmente posso te dizer isso, que foi por uma estratégia, pela estratégia do jogo e pelo plano que nós tínhamos em função do nosso adversário que vinha pela frente. Pelo jogo contra o Fortaleza, para mim o Bruno Henrique fez um excelente jogo, né? O Marinho teve muita dificuldade em marcar ele, e o Michael também criou muito perigo, ajudou muito na pressão e simplesmente faltou o gol naquele jogo contra o Fortaleza. E hoje os dois foram muito bem, também porque seguiram à perfeição o plano de jogo, como eu falei. Acreditaram no que passamos para ele e acabou dando certo. Boa noite, Felipe, Vinícius, canal Vini Rubro Negro. Por conta das lesões, o De La Cruz acabou não sendo uma peça tão importante assim na conquista da Copa do Brasil, por exemplo. Foi um jogador que desde que você chegou, você teve até uns jogos com ele, mas não foi aquele jogador crucial que poderia ser no meio campo. Hoje ele entrou, fez a sua primeira partida como titular depois da lesão e deu uma assistência, criou outras boas chances. Queria saber o que você espera do De La Cruz para 2025 e a importância de ter um meio campo com grandes jogadores como Gerson, De La Cruz, Arrascaeta e até o Alcaraz. Permita-me discordar, o De La Cruz foi muito importante para mim na Copa do Brasil, muito importante. Primeiro jogo contra o Corinthians aqui, fez um jogo perfeito. O segundo jogo na volta se esvaziou até machucar. Um cara que não pediu para sair, estava com dor, estava provavelmente já com uma lesão e jogou tudo que aguentou. E ele fez parte do processo onde o Everton melhorou e cresceu também. Porque quando um jogador está fora, no caso do Everton, e vê Eric e vê De La Cruz jogando, ele também aprende. Então, para mim é muito importante. O De La Cruz, o Everton, o Alan, que vem jogando menos, os jogadores, os meio-campistas, no caso o Gerson também, que pode jogar aí, para mim são o coração do meu time. São os jogadores mais importantes e eu preciso muito deles. Então, para mim é muito bom poder recuperá-lo, que ele recupere sensações, hoje ele fez tudo também que eu pedi e o futebol dele cresce. O futebol de dois volantes que jogam se penetrando tanto, cresce. Então a gente vê que o Everton está crescendo muito, o Nico vem jogando cada vez melhor, o Eric, nem vou falar dele, assim, jogador de nível Barcelona. Então, e quero muito poder recuperar o Alan também, essa qualidade que ele tem. Então, assim, estou muito feliz e bem servido com os volantes que eu tenho. Felipe, aqui à sua esquerda, Renan Moura da Rádio Globo CBN.
Queria saber qual é o planejamento que você traça para o Gabigol nessas últimas 2 partidas, quais são as lições e o saldo dessa relação, já que não é o fim de uma carreira, né? Mas sim o fim de um ciclo que ele completa, né? Deixando aí a alcunha de um ídolo com a grandeza de um clube como o Flamengo. O Gabi, todo mundo sabe o carinho e o amor que eu tenho por ele. Um cara que eu quase considero como um filho, né? Mas temos que ver o que a gente vai fazer agora, porque ele está com 2 cartões e ele merece sair com uma despedida do Flamengo. Ele merece sair como a lenda que ele se tornou, né? Um ídolo eterno do clube, um cara super importante para a gente nesse processo de 2019 até agora. E vamos ver como a gente resolve essa situação para o último jogo, para que a torcida possa brindar esse amor que tem por ele, esse carinho que tem por ele, e que ele possa receber de volta todo, né, o carinho que ele deu para todos, porque ele é parte, história viva do Flamengo, e eu acredito que sim, ele merece sair bem. Não está se aposentando, como tu falou, mas é um cara que merece o carinho de todos. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. Uma das principais queixas da torcida é a falta de finalização em alguns momentos, né? Finalização quando o time tem a clareza para chutar, às vezes acaba dando um toque a mais. Contra o Cuiabá, aí vai uma visão pessoal, contra o Cuiabá eu notei que faltou um pouco mais de finalização certa em alguns momentos. Contra o Fortaleza também. Aí vou dar o exemplo do Michael. Contra o Cuiabá ele conseguiu driblar 2 vezes lá a zaga, né, do Cuiabá em 2 jogadas e não finalizou. E agora contra o Fortaleza também aconteceu algo semelhante, só que nesse jogo agora nesse jogo de hoje, contra o Inter, o Michel chutou e fez os 2 gols. Houve alguma orientação durante a semana, alguma indicação especial para que o Flamengo chutasse mais? Vamos lá, eu sempre penso que criar é mais difícil do que destruir. Essa é a minha visão. Então, quando você cria chances, você cria essa sensação de perigo, muitas vezes o último passe, ele não sendo bom, ele não dá a chance clara de gol. Mas está ali. A chance, ela está ali. A chance criada. E nós estamos tendo isso, né? Então, depois você falou que se refere a que o Michael, por exemplo, não falta finalizar ou alguma coisa assim. Eu sou um cara muito detalhista, então eu vou para casa, eu vejo o jogo de novo, eu vejo os treinos de novo. Eu vejo se realmente ele poderia ter finalizado. E eu até hoje, o Misha, assim, não teve uma chance clara realmente na frente do goleiro que ele não tenha finalizado. Sempre tem uma perna a mais que ele quer tirar para poder chutar. Ele quer limpar um pouco mais a jogada e quer chutar, mas é um cara que cria muito pro time, ele dá muito perigo, é muito difícil marcar o Michael, é um cara que se desmarca o tempo todo, ele tá atacando espaço, ele vem no pé, ele faz contra-movimentos, então ele cria muito, e por incrível que pareça, hoje criamos e fizemos 3 gols, né? Fizemos 3. No outro jogo, as outras perguntas foram que o time cria e não faz, e eu falei, é a mesma coisa, tem hora que a bola vai entrar e tem hora que a bola não vai entrar. Depende do dia, depende do adversário, depende da chance ou do momento do jogador, depende de tudo isso. Mas que o time está criando muito. Meu objetivo é que crie o dobro. A única coisa que eu posso fazer para os jogadores se sentirem com mais confiança é que criem o dobro do que estão criando agora. É a única coisa que está no meu controle. Depois, dentro do campo, a qualidade é deles. Okay. Professor, última pergunta aqui. Beleza. Boa noite, Felipe. Sidão Marinho da Litoral News. Queria voltar no assunto do Super Mundial do ano que vem, porque você pode ter um grupo com o Simeone do Atlético de Madrid e quem sabe o Jorge Jesus do Al Hilal. Claro que é sorteio, né? Não tem como adivinhar, mas você gostaria dessa possibilidade? Queria que você aprofundasse um pouco mais no objetivo do Flamengo dentro dessa disputa. Tem 3 equipes do Rio de Janeiro. Se isso também pode mexer um pouco mais com essa rivalidade da performance da equipe. E se é possível para uma equipe brasileira sonhar com o título desse Super Mundial, na sua visão? Obrigado. São muitas perguntas dentro da pergunta, mas eu vou primeiro... Assim, claro que quando o Flamengo vai para uma competição, vai para ganhar. A gente nunca vai... vamos lá para passar da fase de grupos. Não, temos que ser realistas. Então, Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, então, todos os times lá que tem um poder econômico, então os melhores jogadores do mundo nesses clubes. É fácil? Não é, não existe nada fácil. A Libertadores não é fácil, o Brasileiro não é fácil e tudo mais, mas
tudo pode acontecer. E nós temos, claro que, botar a camisa do Flamengo e para ganhar o jogo que vier pela frente. Sobre se vier o Atlético ou o Hilal, a única vantagem é que eu conheço eles e eles não conhecem tanto, não me conhecem tanto os bastidores, né? Mas eu conheço os bastidores deles. Mas no final das contas, quem joga são os jogadores. E quem faz a diferença são eles. Então, o time do Atlético de Madrid está num grande momento e eu penso que vai ganhar o Mundial quem tiver no melhor momento. Então agora não adianta nada a gente poder falar do Mundial ou não, porque o Fluminense não está num bom momento. Mas até junho pode estar num grande momento. E pode acontecer ao contrário com o Botafogo, ou com o Real Madrid, ou não sei, com qualquer outro clube. Então é muito cedo para falar do Mundial. Temos muita coisa ainda pela frente. E a única coisa que eu posso repetir é que é um privilégio estar lá. Valeu! Muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, professor Felipe.